Os livros de 1º e 2º Reis. Embora sejam dois livros separados em nossas Bíblias, eles foram originalmente escritos como um livro contando uma história unificada, que começa no livro de Samuel, que acontece antes desse. Então, Davi unificou todas as tribos de Israel em um reino. E Deus prometeu que da sua linhagem viria um rei messiânico que estabeleceria o reino de Deus sobre as nações e cumpriria as promessas feitas a Abraão. Assim, o livro dos reis conta a história da longa fila de reis que vieram depois de Davi e como nenhum deles cumpriu essa promessa. Na verdade, eles levam a nação de Israel diretamente ao desastre. O livro foi desenhado para ter 5 movimentos principais. A história começa e termina com foco em Jerusalém. Primeiro, com o reinado de Salomão e a construção do templo, e depois, nessa última sessão, termina com a destruição de Jerusalém e o exílio de Israel para a Babilônia. E a história que leva a essa tragédia é o que compõe as 3 sessões centrais. O que explica como Israel foi dividido em 2 reinos rivais, como Deus tentou impedir a corrupção de Israel enviando os profetas, e como o exílio se tornou a consequência inevitável do pecado de Israel. O livro começa com 2 capítulos sobre o reino, passando de Davi, que estava velho, para seu filho Salomão. E as palavras finais de Davi a Salomão são muito semelhantes às de Moisés para Josué e de Samuel para o povo. É uma chamada para permanecer fiel aos mandamentos da aliança e viver em aliança somente com o Deus de Israel. Mas as palavras de Davi parecem que são vazias, porque Davi e Salomão conspiram a consolidação do novo reino através de uma série de assassinatos políticos. Não é um bom começo. O melhor momento de Salomão acontece quando ele pede a Deus por sabedoria para liderar Israel, e ele até conclui o sonho de Davi de fazer um templo para o Deus de Israel. Aqui a história realmente para e descreve detalhadamente o desenho desse templo. Assim como o desenho do tabernáculo na Torá, há também uma série de itens de ouro e joias e representações de anjos e árvores frutíferas. São todos simbolismos representando o Jardim do Éden. É o lugar onde o céu e a terra se encontram, onde a presença de Deus mora com seu povo. Mas assim que Salomão termina o templo, ele toma decisões terríveis e o reino desmorona. Ele começa com a decisão de se casar com as filhas de outros reis, centenas delas, por alianças políticas. E ele adota os seus deuses e introduz a adoração daqueles deuses em Israel. Salomão, em seguida, acumula quantidades enormes de riqueza, constrói um exército enorme e até institui o trabalho escravo em todos os seus projetos de construção. Agora, se você voltar para a Torá e olhar as diretrizes de Deus para os reis de Israel em Deuteronômio 17, Salomão está quebrando todas elas. No momento em que ele morre, Salomão se parece mais com Faraó, o rei do Egito, do que com seu pai Davi. A próxima seção do livro começa com o filho de Salomão, Roboão, agindo exatamente como seu pai. E é uma história muito triste de ganância e desejo de poder. Ele tenta aumentar os impostos para o trabalho escravo. E sob a liderança de Jeroboão, as tribos do norte rejeitam essa ideia, rebelam-se e se separam e formam seu próprio reino rival. Agora, na história, você tem o reino do sul, Judá, centrado em Jerusalém, com os reis da linhagem de Davi. E esse novo reino do norte, chamado Israel, cuja capital, eventualmente, será Samaria. Jeroboão também constrói 2 novos templos para competir com o templo de Salomão no sul. Ele coloca um bezerro de ouro em cada um para representar o Deus de Israel. A conexão com o Êxodo 32 e o bezerro de ouro é bastante explícita. A partir desse ponto, a história vai e volta de norte a sul, traçando o destino de ambos os reinos. Cada um teve cerca de 20 reis sucessivos, e à medida que o autor apresenta cada rei, ele avalia o seu reinado através de alguns critérios. Eles adoravam somente o Deus de Israel ou instituíam adoração a outros deuses? Eles confrontaram a idolatria que existia entre o povo, e eles permaneceram fiéis à aliança que fizeram com Davi ou se tornaram corruptos e injustos. E de acordo com esses critérios, o autor não encontra bons reis no norte de Israel, 0 de 20. E então, no sul de Judá, apenas 8 dos 20 recebem uma classificação positiva, o que conecta ao outro grande propósito deste livro. E esse é o de introduzir a função dos profetas, figuras-chave na história de Israel. Assim, na Bíblia, os profetas não eram cartomantes, pelo contrário, falavam em nome do Deus de Israel e exerciam a função de vigilantes da aliança, o que significa que eles clamavam por idolatria e injustiça entre os reis e o povo. Eles estavam constantemente lembrando a Israel do seu chamado para serem uma luz entre as nações, para que obedecessem aos mandamentos da Torá. E assim, os profetas desafiaram Israel a se arrepender e a seguir o seu Deus. Nessas sessões centrais de cada rei, Deus então levanta os profetas para responsabilizá-los.
Os profetas mais proeminentes são os do norte, Elias e o seu discípulo Eliseu, bem aqui no meio do livro. Elias era um homem selvagem, vivendo no deserto, e seu arqui-inimigo era o rei do norte, Acabe, e a sua esposa cananeia, Jezabel. Juntos, esses dois instituíram sobre Israel a adoração ao deus cananeu Baal. E assim, em uma história famosa, Elias desafiou 450 profetas de Baal para uma competição, para ver qual deus era real. Ambos construíram altares e oraram aos seus deuses, mas somente o Deus de Israel respondeu com fogo. Depois disso, Acabe usa o seu poder real para matar um agricultor israelita e roubar o vinhedo de sua família. E Elias novamente confronta a injustiça de Acabe e anuncia a queda do seu reino. Elias finalmente passa o manto da sua liderança profética para um jovem discípulo chamado Eliseu, que pede por 2 vezes a autoridade de Elias. O que é fascinante aqui é como o autor contou 7 feitos miraculosos de Elias e então ele apresenta histórias de 14 atos de poder de Eliseu. Ambos os profetas eram claramente homens notáveis e desempenharam o mesmo papel, confrontando os reis de Israel por idolatria e injustiça. E, infelizmente, eles não conseguiram afastar Israel da apostasia. Na próxima sessão, o Reino do Norte é abalado por uma revolução sangrenta iniciada por um rei chamado Jeú, que destrói a família de Acabe. E embora Jeú tenha sido inicialmente enviado por Deus, sua violência simplesmente ficou fora de controle. E cria esse ciclo de assassinatos políticos e rebeliões das quais Israel nunca se recuperou. Depois de Jeú, acontece uma série de golpes de Estado. E cada rei segue outros deuses e permite injustiças horríveis. Tudo isso leva ao capítulo 17 de 2 Reis. O grande império mau da Assíria desce e acaba completamente com o Reino do Norte. E a cidade capital de Samaria é conquistada. Os israelitas são exilados e espalhados pelo mundo antigo. Agora, o capítulo 17 é fundamental. O autor interrompe a história e oferece essa reflexão profética sobre o que acabou de acontecer. Ele culpa a queda do Reino do Norte pela idolatria e infidelidade da aliança de Israel e seus reis. E assim Deus permitiu que eles enfrentassem as consequências das suas decisões. O movimento final do livro conta a história do solitário Reino do Sul. E aqui encontramos alguns reis muito heróicos, como Ezequias, que confia em Deus quando os exércitos da Assíria batem a porta de Jerusalém. Ou Josias, que descobre esse pergaminho perdido da Torá no templo. Ele começa a ler, sente-se convicto e institui reformas religiosas para remover a idolatria e as influências cananeias na região. Mas Judá está longe demais. O rei bem no meio desses dois, Manassés, é o pior de todos. Ele não só introduz a adoração a estátuas no templo de Jerusalém, como também institui o sacrifício de crianças. E assim Deus envia profetas para dizer que o tempo acabou. Israel atingiu seu ponto sem retorno. Os capítulos finais contam a história do Império Babilônico invadindo Jerusalém, destruindo o templo e levando o povo e a linhagem real de Davi para o exílio. Assim, a história termina e nos deixa a pensar: será que Deus está cansado de Israel? Será que ele está cansado da linhagem de Davi? Bem, o parágrafo final avança cerca de 40 anos até o exílio e conta uma história muito estranha. É sobre Joaquim, um descendente de Davi, que teria sido rei se retornasse a Jerusalém. O rei da Babilônia o libera da prisão e o convida a comer na mesa real pelo resto de sua vida. E o livro termina. Não nos diz muito, mas é uma história que dá um vislumbre da esperança de que Deus não abandonou a linhagem de Davi. Então a questão agora é: como Deus irá cumprir as suas promessas a Abraão, a Davi? Como ele vai abençoar as nações e trazer o reino messiânico? E para responder a essas perguntas, você precisa ler sobre a sabedoria nos livros proféticos. Mas por enquanto, esse é o livro dos reis.